O evangelho de hoje está em João 17, do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me ama. Pai, aquele que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus, na palavra, continua na sua oração. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste. Então, nessa oração, o Senhor coloca o desejo deles, que nós tenhamos a unidade tão sonhada pelo Senhor. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade, é essa unidade que o Senhor deseja para cada um de nós cristãos. Mas, infelizmente, até o século XI, a igreja caminhou em unidade, onde só tinha um só Papa e todos caminhavam sobre essa autoridade do Papa. Mas no século XI, a igreja tem a primeira divisão, a Igreja Católica Oriental e a Igreja Católica Ocidental. No século XVI acontece a segunda divisão da igreja. Martim Lutero, não satisfeito com doutrinas da igreja, também faz a divisão. E aí eu pergunto, meu irmão e minha irmã, nesse evangelho de hoje, na oração que Jesus fez hoje, era esse o sonho dele? Que a igreja se dividisse? Porque, meu irmão e minha irmã, se você quiser caminhar na igreja, questionando as doutrinas da tua igreja, você vai estar dividindo aquilo que é o desejo do Senhor. A igreja não está aqui para agradar ninguém, ela está para levar a verdade. E muitas das vezes, a partir desse momento em que Martim Lutero divide a igreja, você vê que, infelizmente, eu tenho uma admiração muito grande por nossos irmãos protestantes. Mas, infelizmente, quando a pessoa não se dá com o pastor, ela sai e funda outra igreja. Aí, nessas divisões, temos várias denominações. Será que isso era a vontade do Senhor? Aqui no Evangelho está dizendo que não, porque o Senhor queria, o sonho dele, a oração que ele fez, foi para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. E a gente vê claramente que não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que não se tenha divisão, porque a divisão é do inimigo. Ele que veio dividir a igreja. E ele, com certeza, que dividiu essa igreja, porque a igreja sempre caminhou nessa terra com um homem de frente. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo seguia Moisés. Moisés era o centro. Depois veio o rei Saul, veio o rei Davi, todos eles eram o centro. Aí veio Jesus. Jesus era o centro. O povo caminhava segundo a palavra do Senhor. E o Senhor funda a igreja em Pedro. Pedro foi o nosso primeiro Papa. Se você for analisar a história da Igreja Católica, hoje nós estamos em 266 papas com o nosso Papa Francisco. E nós seguimos não o Papa Francisco, mas o Senhor que o instituiu, sacerdote da igreja, líder da igreja, o nosso Papa. Por isso que eu creio que a nossa Igreja Católica vive essa unidade. Se essa unidade não acontece é porque o povo se dispersa, mas a doutrina da igreja, a história da igreja nos mostra essa unidade, onde os papas são substituídos um pelo outro e a igreja continua nessa unidade. Mas eu creio, meu irmão, que um dia nós viveremos essa unidade que o Senhor quer para cada um de nós. E no final do Evangelho, Jesus vai dizer: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles. Então é o Senhor dizendo que Ele quer que o amor que o Pai teve por Ele e o amor que Ele tem para o Pai, que nós também tenhamos o mesmo amor. Porque o Pai já nos ama. E será que você tem amado esse Deus como deveria? É o que eu questiono hoje. Será que você tem amado esse Deus como Ele queria que você amasse? Que você possa pensar, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, como você tem amado o Senhor. Você tem sido causa de divisão na igreja ou você tem sido causa de unidade?